Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer aí um conteúdo um pouco diferente, porque hoje eu vim trazer uma maratona literária. Então assim, se você já ficou um pouco confuso aí, curioso para saber o que é esse vídeo, deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, então como essa maratona vai rolar, né? Bom, a maratona literária que eu vou fazer aqui basicamente vão ser 2 dias e meio em que eu vou tentar focar em leituras apenas, para tentar finalizar alguns livros, tentar ler alguns livros, né? Eu já tinha pensado em fazer essa maratona faz bastante tempo e eu queria fazer, tipo, um final de semana exclusivo só pra ler, eu não ia fazer mais nada, não ia sair de casa nem nada, pra tentar ler 4 livros. Só que eu venho de vários finais de semana que eu tô tendo várias coisas pra fazer, então não tá tendo nenhum que eu consiga realmente focar só nisso. E eu já sei, eu tinha separado esse final de semana pra fazer isso, mas eu já sei que, tipo, amanhã eu vou ter que sair, então, enfim. Eu reduzi, então, pra 3 livros. Eu separei quais são esses 3 livros pra eu ler, tá? E eu vou tentar finalizar. Eu vou começar agora, que é sexta-feira, não é nem 5 horas da tarde ainda, é 10 para as 5 agora. E eu vou ler até domingo de noite. E aí vamos ver se eu vou conseguir terminar esses 3 livros. São 3 livros de gêneros diferentes, pra não me dar uma ressaca literária, alguma coisa assim. E eu não vou falar spoilers, tá aqui durante o vídeo. A minha intenção é vir aqui, que nem eu faço nos vlogs, vir contar pra vocês como é que tá sendo, o que eu tô achando da leitura, como é que tá o ritmo e coisa e tal. Eu acho que eu não vou gravar minha reação, porque isso dá muito trabalho pra editar, e como isso não é um vlog de leitura, não é o foco. De repente eu gravo uma coisa ou outra, mas assim, não vai ser o foco gravar realmente o que eu tô lendo. E é isso aí, gente. Eu espero que dê certo, eu espero que eu consiga terminar essas 3 leituras. E aí, assim, o primeiro livro que eu vou ler vai ser o Dangerous, do Mr. M. E aí, o Mr. M, na verdade, é a alcunha, nova alcunha aí do Mark Miller, que é um escritor nacional. Eu já li alguns livros dele ano passado e eu gostei bastante. E o Dangerous tá me chamando a atenção há muito tempo. Ele é um livro de dark romance, e assim, eu não sou de ler dark romance, não é muito a minha vibe, assim, não é muito a minha praia. Mas o Mark tem postado vários trechos do livro que me deixaram bem interessada, assim. E a escrita dele parece que tá muito boa. E além disso, eu só vi gente comentando coisas positivas a respeito desse livro. Então, assim, eu tô com muita vontade de ler. Ele tem no Kindle Unlimited, tá? Vai ser uma duologia e agora foi lançado em janeiro a primeira parte do primeiro livro, que ele teve que dividir em duas porque o livro estava muito grande, só pra vocês terem uma noção. E assim, esse primeiro livro ele tem 434 páginas. Quase que falei errado. 434 páginas. É grandinho, mas assim, eu acho que vai rápido, sabe? Eu acho que vai ser uma leitura mais fluida, então eu acho que eu vou conseguir ler ele mais tranquilo. E eu vou ler aqui a sinopse para quem se interessar aí, se você quiser ler. Vamos lá. Se você está procurando por uma história de amor, veio ao lugar errado. Antes da sinopse tem um avisozinho de gatilhos e classificação etária. É um dark romance, ou seja, é mais 18, tá, gente? Tem gatilho. Dark romance, pra quem não conhece, é um romance, só que mais focado em relacionamentos problemáticos, coisas disfuncionais. Então, assim, deem uma olhada antes de ler. Mas vamos então para a sinopse em si. Agressivo, frio e hipnotizante. Quando Jude Goldman entra em um lugar, é impossível confundi-lo. Herdeiro de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo e dono de uma beleza singular, não há nada que ele não possa conseguir. Mas seu passado guarda um segredo. Algo foi tomado dele há 6 anos, traído por uma das poucas pessoas em que pensou poder confiar. Agora ele quer vingança e sacrificará tudo e todos para consegui-la. Resiliente, forte, inquebrável. Kim Hanney esteve colecionando tragédias a vida toda e agora tem que enfrentar a pior de todas. Preso nas garras da gangue mais perigosa de Nova York e com uma dívida quase milionária deixada pelo pai, seus dias se arrastam em um ringue subterrâneo e ilegal onde precisa vencer luta após luta para seguir sobrevivendo. Não há nada que ele queira mais do que sua liberdade e a proteção de sua família, e arriscará tudo o que puder para consegui-las. Quando os caminhos desses dois homens se cruzam, tudo está fadado a dar errado. Não haverá perdão, misericórdia ou saída. Apenas sangue. Apenas segredos. Apenas destruição. Jude poderia quebrar qualquer um com um estalar de dedos, mas Kim é inquebrável. Não há nada mais perigoso do que um homem com sede de vingança, a não ser o homem que pode dá-la a ele. Sim, me deixou muito interessada. Mais cedo eu já li o prólogo do livro, e vou dizer que o prólogo já me deixou muito curiosa. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. Já estou aqui com o meu Kindle em mãos. E vamos começar então com Dangerous, essa maratona literária. Aí vai dar 5 para as 5 aqui. Vamos começar. Esperamos então que até final de domingo conseguimos terminar aí 3 leituras. Ei, gente.
Cara, eu acho que a Alexa me deu spoiler, cara. O que tu tá valendo, Alexa? Abre. Dangerous, ato primeiro. Copyright 2023 Mr. M. O que ela tá valendo pra mim? Interlúdio. Não, para. Gente, eu acho... A Alexa me deu spoiler do último capítulo, gente. Alexa, para. Gente, não, simplesmente. Porque o que tinha acontecido mais cedo, eu tinha visto uma menina uma vez comentar que dá pra você escutar como se fosse tipo um audiobook. Você pede pra Alexa, vou falar baixinho pra não repetir, ler pra você. Então, tipo, ela lê o seu conteúdo do Kindle como se fosse um audiobook. E eu fiz isso, porque eu tava fazendo algumas coisas, daí eu já ia aproveitar, já ia adiantar. Só que eu achei muito ruim e parei. Só que ela leu pra mim um capítulo que eu achei que era o prólogo, mas eu acho que era o último capítulo. Gente, eu não acredito que ela me deu spoiler. Eu vou até ver aqui que eu abri o coisa pra ler. Gente, é sério. Eu tô tentando entender o que aconteceu aqui, peraí. Tô tentando. Eu não acredito nisso. Volta. Ou não. Ah, não é. É que eu fiquei perdida, calma. É que tem um trecho. Ai, que susto, gente. Eu achei que era. Que eu tinha tomado spoiler. Não, é porque tem a capa, e tem um. Tipo, um trechinho que é tipo um prólogo, mas não é um prólogo, porque o prólogo vem agora. Aí tem, tipo, um monte de coisa, a nota do autor, um monte de coisa. Aí depois vem o prólogo. Por isso que eu fiquei confusa, gente. Eu achei que ela tinha lido coisa errada. Eu jurava que eu tinha pego um spoiler aqui. Mas não, faz parte da trama. Pronto, gente. Eu fiquei surtada aqui por nada. Vamos voltar então, vamos começar o prólogo. Primeira atualização de Dangerous, então. Eu terminei agora o capítulo 10. Eu tive que parar pra fazer outras coisas. Então, assim, agora é 7h20. E eu tô em 27% do livro. Então, tá ali mais ou menos página 118. Isso pelo Scooby, né? Mas aconteceu bastante coisa nesses primeiros 10 capítulos, assim. Eu achei que começou num ritmo bem acelerado já, assim, pra início de livro. Geralmente, início é um pouco mais arrastado, introdutório, mas eu não achei. Já começou bem apressadinho, assim, bem... Não corrido, tudo eu acho que tá sendo apresentado num ritmo legal, mas ainda assim, um ritmo mais acelerado, sabe? E tá apresentando, né, os personagens e tudo mais, mas já colocando eles, assim, dentro do contexto, dentro da história, então tô achando bem interessante. Eu vou parar agora pra tomar banho, mas depois eu vou voltar, vou ler mais um pouco. Vou tentar fazer essa atualização de 10 em 10 capítulos. Eu não sei quantos capítulos tem, eu não vi ali no livro, mas vou tentar fazer essa atualização então. E é isso aí, vamos ver se eu consigo terminar aí Dangerous até amanhã. Terminei mais 10 capítulos, eu tô agora na parte 2 do livro, né, dividido em 4 partes, então eu estou na parte 2. Tô em 53%, que é ali 230 e poucas páginas, então eu já passei da metade. E eu tô gostando bastante do livro, assim, tô bem intrigada pra saber pra onde que a história tá indo. Eu sei que o livro vai acabar com cliffhanger, porque eu vi algumas pessoas comentando isso, então sei que o final vai me deixar bem curiosa, assim. Mas tá sendo uma leitura tranquila, assim, em certos aspectos. Acho que a escrita tá bem tranquila, assim, pra ler. Então, acho que vai dar tranquilo pra terminar de ler hoje ainda, de repente. Porque no e-book ali parece que faltam 2h30, mais ou menos, pra eu acabar o livro. Então, ainda são, deixa eu ver que horas tem. 9 horas agora, 9h06. Então, acho que dá pra terminar tranquilo, assim. E vamos ver. Eu tô gostando dos personagens, tem ponto de vista dos dois. É em primeira pessoa. E, assim, é um monte de coisa problemática, mas isso a gente já esperava, porque é um dark romance, né, e tudo mais. Então,
tô curiosa, gente. Eu tô, assim, o que me resta agora é que eu estou curiosa mesmo pra saber onde é que tá indo. Já foram explicadas algumas coisas, tá sendo revelado aos poucos. A única coisa que eu achei que os protagonistas eram mais velhos, por conta até das fanarts, assim, que teve. E da história como um todo, eu achei que eles eram mais velhos, mas não, eles têm, tipo, 22, 23 anos, assim. Eu achei isso um pouco estranho, eu confesso. Porque por todo até o contexto que eles estão inseridos, eu achei que eles tivessem ali, sei lá, uns 27, 28, assim. Mas enfim, também não é nada que vai impactar muito a história, né? Mas é isso aí. Eu vou agora ler mais um pouco. Vou tentar voltar daqui a 10 capítulos. Se acontecer muita coisa, senão eu espero acontecer mais alguma coisa pra voltar aqui pra falar. Mas é isso, por enquanto tá tranquilo, assim, acho que essa primeira meta da maratona aqui desse final de semana vou conseguir cumprir aí direitinho. Li mais 10 capítulos, cheguei na parte 3 do livro agora, que é a parte final. Eu acho que eu já comentado que eram 4 partes, mas são 3. Eu tô aqui no vou pro capítulo 31 agora, eu tô em 70% do livro. Faltam 130 páginas mais ou menos pra terminar, então acho que vai dar pra terminar bem tranquilamente. Confesso que estou ficando com sono e é tipo 10 para as 10 da noite, mas enfim. Mas eu vou terminar ele e ainda, na verdade, daqui a pouco eu vou parar, porque às 11 tem a estreia do episódio novo de The Last of Us. O tempo tá uma maravilha. Mas enfim. Vai acabar a luz. Vai acabar a luz. Enfim. Quando der umas 11 horas, se a luz não tiver acabado, eu vou parar pra assistir o episódio novo de The Last of Us, que eu nunca consigo assistir ao vivo, porque domingo é muito tarde, né? Mas de hoje eu vou parar pra assistir. E faltam aqui pouquinho do livro, então eu acho que eu vou conseguir tranquilamente terminar. E eu tô gostando, foram reveladas algumas coisas, assim, da história, que eu já sabia porque eu tinha pego spoiler, então não foi tanto uma surpresa, assim. Mas tô gostando, tô achando legal, assim, a dinâmica dos dois, assim, é muito interessante. Eles têm uma química muito legal, assim, então tô achando bem legal. E é isso. Vamos aí pra parte final do livro. Eu acho que agora eu vou tentar terminar, não vou voltar antes de terminar, porque daí vão faltar só 6 capítulos também e eu acredito que vai mais rápido também agora o final. E é isso, gente. Tô bem curiosa pra saber como é que vai terminar esse livro, se vai terminar essa parte, né? Se vai terminar do jeito que indica no início ou não, que é o início que eu achei que fosse spoiler, né? Vamos ver aí, mas estou curiosa. Voltando aqui às 10 para as 11 da noite, consegui terminar o livro antes até de começar o episódio de The Last of Us, então não vou nem precisar parar pra isso. Eu terminei o livro agora, exatamente agora, faz tipo 2 segundos que eu larguei o Kindle. E eu gostei muito do livro, assim, eu achei bem envolvente. Termina de um jeito meio... que eu não quero falar pra dar spoiler, mas termina, assim, com um gancho legal pra continuar no segundo ato ali, né, que vai lançar ainda esse ano, então vou conferir com toda certeza. Ainda não sei que nota que eu vou dar pro livro, eu ainda tenho que pensar, mas eu acho que um 4,5... Acho que um 4,5 é uma boa nota, porque eu gostei bastante do livro. Não me impactou tanto, assim, pra ser uns 5 estrelas, mas eu acho que um 4,5 dá, assim. Vou pensar ainda sobre a minha nota, mas eu gostei, eu achei muito bem escrito, eu gostei bastante dos personagens. Achei que tem bastante aquela aura de dark romance, só que eu não achei, assim, tão pesado como eu já vi de outros, que eu vejo algumas pessoas comentar, sabe? É pesado, tá? Não tô falando que não é. Mas eu esperava até que fosse um pouco mais, assim, então... Acho que tá dentro do limite, digamos assim. Mas eu gostei bastante, assim. Achei muito interessante. E deu pra ler o livro rápido até. Eu achei que ia ficar pra amanhã, mas consegui terminar. Eu não vou ler mais nada hoje, até porque eu já tô com um pouco de dor de cabeça também. Vou assistir o episódio agora e depois vou dormir. Mas amanhã daí eu volto pra começar daí o segundo livro, né? Que eu vou ler amanhã. E aí eu conto pra vocês depois qual que é, mas vai ser um romance de época. E aí quem tem me acompanhado nas minhas redes sociais sabe que eu tô com um grande problema com romance de época, porque eu não tô gostando de nenhum. Mas assim, eu tenho mais uns 3 ou 4 no meu Kindle, então eu tenho que ler, então eu peguei esse. Vamos ver se eu vou gostar. Vou começar amanhã da manhã, conto pra vocês qual que é, ler a sinopse, enfim, aquilo tudo. Mas é isso, primeiro livro, então, concluído aí. Concluí em o que eu comecei a ler, era 10 para as 5, né, que eu falei. Então eu consegui ler umas 6 horas.
com interrupções, né, assim. Mas foi um tempo legal, assim. Realmente gostei. Mas é isso então, gente. Boa noite. Volto amanhã. Bom dia, gente. Tô de volta então pra dar continuidade com a maratona literária. São 10 horas agora. Já tomei café, já fiz tudo que eu tinha pra fazer. E agora eu vou começar o próximo livro. Mas antes de começar o próximo livro, eu queria comentar um pouco mais do livro que eu li ontem, né? Que foi o Dangerous. Que ontem eu tava um pouco com sono, um pouco dor de cabeça, nem falei muito, assim, né? Depois que eu terminei. E também é difícil falar o que eu achei de um livro imediatamente depois que eu termino ele, assim, né? Demora um pouquinho pra processar, assim, pra ver se realmente é aquilo, se não é só na emoção do terminar ali. Mas, reforçando, então, eu gostei bastante. Vou manter minha nota de 4,5 que eu falei no último vídeo, né? Acho que é bem o que resume bem, assim, o que eu achei, né? É um livro bom. Assim, acho que não me impactou tanto para ser 5 estrelas, mas acho que 4,5 merece aí. Eu acho que é bem desenvolvido. É uma introdução, porque querendo ou não, é a primeira parte do primeiro livro, então assim, tem muita coisa para vir aí. Mas eu já achei que o Mark, né, o Mr. M, vou colocar assim, entregou bastante coisa. Meu cachorro fazendo um ataque ali atrás. Joey, psh, para. Enfim, ele deu bastante informação. Mas ao mesmo tempo ele deixou bastante coisa pra ser desenvolvida mais pra frente, né? Então, assim, a gente ganhou algumas respostas já na primeira parte, mas poucas, sabe? Então, é o suficiente pra começar a teorizar pros próximos, sabe? Então, assim, isso me deixou bem empolgada pra continuar a leitura mesmo. É um livro que tem bastante hot, né, gente? É um dark romance, assim. Mas até eu achava que teria mais. Não que teria mais, mas assim, é porque tem muito dark romance que a história, o enredo, assim, dos conflitos e tudo mais, acaba virando um segundo plano. E o primeiro plano é os hots e tudo mais. E esse eu senti que, assim, apesar de ter bastante hot, ter bastante cenas ali desenvolvendo os dois, né? Eu acho que ainda assim o enredo de fundo não é tão de fundo assim, sabe? Ele ganha uma importância, ele é sempre trazido pra trama central, então, e me pareceu, pelo menos, né, do jeito que terminou o primeiro livro, que nos próximos vai ser mais ainda, sabe? Que esse realmente foi mais uma introdução pra gente conhecer aí os dois protagonistas, né, o Ken e o Jude, pra gente saber como que é esse relacionamento deles, como é que vai ser daqui pra frente também. Então eu acho que foi muito mais isso, assim, eu gostei bastante, eu achei bem legal. Gostei muito da escrita do autor, assim, foi muito boa e muito viciante. Tanto é que, assim, que realmente eu terminei o livro ontem, eu li bem rápido e fazia muito tempo que eu não lia um livro em um dia, assim. Até porque, assim, como eu tenho muitas outras coisas pra fazer, eu sempre leio de pouquinho em pouquinho, né? Mas também não tiro o mérito de que foi um livro que me deu vontade de ler tudo num dia, sabe? Porque realmente eu queria saber o que ia acontecer mais pra frente. A escrita tava boa, a história tava boa, então não tinha por que eu não continuar, sabe? Então eu gostei bastante. Recomendo, mas é aquilo que eu já tinha comentado lá no início. É um livro dark romance, gente. Então, se você não é acostumado, se você não gosta dessa temática, ou se você tem menos de 18 anos, não leia. Vamos respeitar a classificação etária, que ela tá aí por uma razão. Então, assim, dá uma olhada, se você ficou curioso, se você é maior de 18, tá curioso e tudo mais, dá uma olhadinha lá na página da Amazon do livro, que tem os gatilhos presentes do livro, então dá uma olhada se você não tem gatilho com nada daquilo, então lê lá e depois me conta o que vocês acharam. E vamos então começar o segundo livro da maratona. O segundo livro da maratona é Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas, que eu nunca sei falar o nome, deixa eu pegar aqui a sinopse do livro. E assim, eu acho que eu comentei ontem, né, já que ia ser um livro romance de época, e como eu tenho alguns no Kindle, eu tenho que ler. Então, assim, não tô gostando de romance de época? Não, mas assim, eu tenho que dar o crédito que pelo menos eles são rápidos de ler, por isso que eu separei um pra ler nessa maratona, porque as histórias geralmente são muito levinhas, assim, então dá pra ler tranquilamente em um dia. Esse dos que eu tinha era o menor, O Segredo de uma Noite de Verão. Ele é o primeiro de uma série, que é As Quatro Estações do Amor, e ele tem 384 páginas. Então, assim, ele é menor do que o Dangerous, que eu li ontem, mas ainda assim é um livro grandinho, consideravelmente, digamos assim. Mas eu vou começar a ler ele agora. E eu tô curiosa, porque assim, eu vejo muita gente falar bem da autora. O meu primeiro contato com ela não foi legal, porque eu não gostei do livro dela. Mas vamos ver se esse muda a minha opinião, se eu começo a gostar desse, né? Se eu gostar, eu posso até ler o resto da série, assim.
E eu já tinha lido aqui a sinopse. A sinopse não diz muita coisa, assim, pra mim é básico de livro de romance de época, né? Deixa eu ler aqui pra vocês. Como qualquer moça da sua idade, Annabelle Peyton nutre a esperança de encontrar um grande amor, mas sem um dote para oferecer, não pode se dar esse luxo. Certa noite, em um dos bailes da temporada, ela conhece 3 outras jovens que também sonham se casar. Juntas, as 4 dão início a um plano, usar todo o seu charme e astúcia para encontrar um marido para cada uma, começando por Annabelle. No entanto, o admirador mais intrigante dela, o rico Simon Hunt, só parece interessado em levá-la a prazeres irresistíveis em seu quarto e não ao altar. Annabelle está decidida a recusar esse arranjo, só que depois de se entregar aos beijos do rapaz, fica cada vez mais difícil resistir à sedução. No primeiro livro da série As 4 Estações do Amor, Annabelle sai em busca de um marido, encontra amizades verdadeiras e desejos intensos, e o mais importante, aprende que o amor pode ser um jogo muito perigoso. Eu achei interessante porque tem essa questão da amizade, assim, que pensando assim nos livros de romance de época, é difícil você ver um livro que trabalhe a amizade feminina, entendeu? Pelo menos os que eu li, tá? É muito mais focado no casal e desenvolver o casal, e é muito a mulher ao redor ali de querer casar e aquela coisa toda, então é difícil ver uma coisa assim. Então eu achei essa premissa legal de ter 4 amigas, né, e ser algo assim. Vamos ver se eu vou gostar. Eu vou abrir o livro aqui, eu quero ver quanto que tá dando pra ler o livro, quanto tempo, né? E assim, se eu fosse ficar o dia inteiro em casa, com certeza eu ia terminar esse livro hoje. E com certeza eu conseguiria ler os 4 livros que eu tinha antecipado na maratona. Só que eu não vou ficar em casa o dia todo hoje, eu vou sair daqui a pouco, eu vou almoçar. Vou no cinema hoje, que eu vou aproveitar, né, gente? Que essa semana a gente tá na semana do cinema, que tá R$10 o ingresso. Tem que aproveitar essas coisas, né, gente? Então eu vou e eu tenho que editar o outro vídeo aqui pra vocês quando vocês estiverem assistindo. Esse já saiu, que foi o vídeo de terça. Tenho que começar a editar esse aqui, então assim, acaba atrapalhando um pouco, eu não vou conseguir realmente ler o tempo inteiro, né? Então, por causa disso que eu tô deixando mais tempo. Ó, tá dando 3h30 o tempo do e-book todo, né? Então, acho que vai ser tranquilo. Acho que vai ser tranquilo. Então, bora começar. Terminei os primeiros 6 capítulos, na verdade, prólogo mais 6 capítulos do livro, cheguei em 22%. Até no Scooby tá marcando menos páginas, diz que é 288 páginas, então não sei em qual dos dois ali na Amazon ou no Kindle que eu vou acreditar. No Kindle não, no Scooby, aliás. Mas, enfim, eu li, né, esses primeiros capítulos e vou dizer que foi um início bom, sabe? Assim, principalmente comparado com os últimos livros de romance de época que eu li, que eu já comecei não gostando muito. Eu gostei desse início, achei a escrita muito boa, achei que a história, ela tá com uma premissa interessante, assim. Gostei da amizade das meninas ali, que eu já tinha comentado na sinopse, né? Acho que, pelo menos nesse início, tá sendo trabalhado de uma forma legal. Não sei se vai ser muito bem trabalhado no restante do livro, mas agora, nesse início, pelo menos, tá sendo bem interessante. E eu gostei também porque esse ele tem uma escrita um pouco mais realista, digamos assim, porque romance de época geralmente ele tem uma coisa muito romântica assim na atmosfera, e esse parece ser muito mais pé no chão. E eu achei isso legal porque é diferente dos outros, sabe? Então, tô bem interessada assim para saber como é que vai avançar a história. Agora é 11h15. Então, eu demorei ali 1 hora mais ou menos para ler esses 7 capítulos iniciais. Tem uns curtinhos, tem outros um pouco maiores, assim. Mas tô achando um ritmo legal, assim, de leitura. Eu vou parar agora, que agora eu vou sair, mas depois quando eu voltar eu continuo a ler e continuo fazendo aqui as atualizações. Mas é isso, acho que é um começo bom, assim, né? Eu já tava com a expectativa bem lá embaixo, então talvez isso também ajude que qualquer coisa eu já vou gostar um pouco mais do que os outros 2 que eu li, né? Que eu detestei nos últimos 2 meses. Mas é isso aí. Logo eu volto mais então com mais atualizações. Voltei com a maratona, gente. Agora é 5h20. Na verdade, eu voltei pra casa, já era 4 horas e eu peguei pra ler o livro. E eu parei agora no capítulo 14, né? Li até o capítulo 13, tô em 47%, acho. E olha, vou dizer que estou surpresa, viu? Será que vem aí o primeiro romance de época que eu vou gostar? Assim? Porque, assim, por enquanto eu acho que tá funcionando bem, vou dizer, assim. Continua desenvolvendo bem a questão da amizade das meninas, assim, que eu achei bem legal. É um ponto que eu tô gostando bastante no livro. E a questão do romance tá sendo desenvolvida aos poucos, sabe? Eu acho que isso é melhor, assim, pra história como um todo, porque não fica aquela coisa muito corrida, sabe? Então, assim, é aquela questão, romance de época, dá pra imaginar como é que vai terminar, né? E tudo mais, porque romance de época sempre termina do mesmo jeito, né? Com o casal casado sendo feliz, né? Mas, assim,
o caminho até lá que não dá pra saber como é que vai ser, né? Então, eu tô curiosa, tô bem curiosa mesmo, como é que vão ser, como é que a história vai ser desenvolvida até chegar nesse final, que provavelmente vai ser o final do livro. Não é spoiler, tá, gente? Porque eu não terminei, então eu não sei se é assim que termina. Mas, por enquanto, eu tô gostando bastante, assim, acho que os protagonistas são interessantes. O mocinho, que não é bem um mocinho, assim, ele, pelo menos por enquanto, ele não tá tendo a vibe que eu reclamo sempre, que é um mocinho controlador e meio agressivo e tudo mais. Ele é um pouco mais rude, assim. Ele não é um nobre, então tem toda uma questão ali por trás. Ele não é tão bem educado e coisas do tipo. Mas até agora, assim, eu tô gostando, sabe? Eu tô gostando da interação dele, de como tudo tá sendo mostrado aos poucos. Então, vamos ver. Tô com esperança de que esse vai ser o primeiro romance de época que eu vou gostar, hein? E vou continuar lendo. Pretendo terminar este livro hoje. Falta aí metade do livro ainda, né? Mas ainda tem bastante tempo hoje, né? Como eu falei, ainda são só 5 horas, então bastante tempo. Se eu terminar o livro hoje mesmo, dependendo de que horas for, eu vou até tentar já começar o terceiro. Vou tentar já adiantar algumas coisas, começar a editar o vídeo da semana, né? E esse também e tal. Mas eu vou tentar já começar o outro, porque amanhã tende a ser um pouco mais corrido. Então eu não sei se eu vou conseguir ler bem certinho amanhã. Mas enfim, gente. Isso aí, atualizações dadas. Vou ler mais um pouco agora. E aí depois eu volto aqui pra falar o que eu tô achando. Li mais um pouco do livro. Cheguei no capítulo 21 agora. É o próximo que eu vou ler, né? Tô em 73% do livro, então já tá bem reta final mesmo. Faltam acho que 6 capítulos pra terminar só. Mas meu Kindle tá acabando a bateria, então eu vou botar ele pra carregar. Enquanto isso, já vou adiantar, vou fazer outras coisas. E, cara, eu tô gostando muito desse livro. Vou dizer assim. Não é, assim, uma maravilha, né? Ah, melhor livro que eu li na vida, mas, tipo, é muito melhor do que os outros de romance de época que eu já li. Tô gostando bastante. Tem uma coisinha de desenvolvimento ali do casal principal que eu queria que tivesse mais desenvolvimento em algumas questões, sabe? Mas, assim, no geral, eu tô gostando bastante, sabe? Tô achando bem legal, assim, o livro. Gostei bastante do casal, não tive problemas com o mocinho, pelo menos por enquanto. Então, assim, tô achando muito bom esse livro, viu? Talvez até, dependendo de como vai ser esses últimos 6 capítulos finais, eu dei uma chance de continuar a série, né? Porque são 4 livros. Então, tô bem feliz, assim, com esse livro por enquanto, viu? Maratona tá dando muito bem, assim, resultados dos livros tá muito positivo. E é isso aí, vou aproveitar agora pra fazer outras coisas enquanto boto ele pra carregar. E aí já vou terminar ele logo em seguida. Deve faltar bem pouco pra terminar mesmo. E quando eu terminar, eu volto pra dizer aí o que eu achei do livro como um todo. Terminei o livro. O final demorou um pouquinho mais, porque tinham capítulos um pouco maiores, né? Eram 6 capítulos mais o epílogo, mas tinham ali capítulos de 10, 15 minutos de duração, então demorou um pouquinho mais. Agora é 8h30, então assim, eu voltei a ler umas 7h30, então eu demorei ali 1 hora pra finalizar o livro. E finalmente veio um romance de época que eu não detestei. Olha só que coisa, né? É difícil acreditar que esse livro é escrito pela mesma pessoa que escreveu o Um Sedutor Sem Coração, porque eu detestei aquele lá. E esse eu gostei muito, gente, eu gostei bastante. Como eu já falei durante as atualizações ali, né? Uma coisa que eu gostei muito foi a amizade das meninas, sabe? Da metade pro final não é mais tão explorada essa questão da amizade delas, mas eu entendo porque também tinha que se focar no romance, que é o tema central do livro, né? Então eu gostei bastante do jeito com que foi desenvolvido. É algo que eu espero que nos próximos livros também tenha sido desenvolvido de uma maneira interessante, assim, pra mostrar realmente essa amizade delas. Mas eu acho que foi bem trabalhado até, assim, pra um livro de romance, né? Eu achei que, de repente, eles fossem tentar usar esse foco do romance e tirar um pouco da amizade delas, né? Mas eu gostei, assim, porque eu acho que até eu comentei antes do livro, quando eu li a sinopse, né? Que é algo que eu não vejo muito em romance de época, ter essa questão da amizade feminina ser explorado, assim, né? Nos livros. Então eu gostei bastante. A história em si, eu achei bem interessante também. É parecido com outros romances de época, assim, eu não acho que dá pra explorar muita coisa diferente em romance de época. Acho que acaba tendo muito clichê, mas eu não acho que seja ruim de todas as formas, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de como a autora trabalhou nesse livro os clichês. E eu gostei de como tudo foi desenvolvido, assim, acho que teve um ritmo bacana, assim, não achei que foi nada apressado. Mas teve algumas coisas do desenvolvimento do casal que eu achei que foi
não apressado, mas que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de desenvolvimento, sabe? Assim, que eu acho que faltou só um toquezinho a mais, assim. Mas eu gostei de algumas questões que foram trazidas ali, alguns conflitos que foram trazidos, principalmente no final do livro. Gostei do casal principal também, os dois personagens, assim, são bem interessantes, são legais de acompanhar. E aí prova o meu ponto de que não precisa criar um personagem masculino que seja daquele jeito que eu já falei 1000 vezes que eu não gosto pra ser um protagonista de um romance de época, sabe? Assim, ainda assim tem algumas questões de que, né, de como eram, né, como era na sociedade naquela época, né? Então não dá pra tirar muito, mas assim, sem ser problemático, sabe? Então eu gostei bastante mesmo. Quanto à minha nota, eu ainda não sei, eu tô em dúvida entre 4 e 4,5, porque realmente eu gostei bastante do livro. Eu acho que eu vou pender mais pra um 4, porque assim, por mais que eu gostei, não me impactou tanto, tipo assim, não vai ser um livro que, eu vá voltar a ler várias vezes, sabe, coisas assim. Mas assim, eu gostei e me empolgou a ler os próximos livros da série, sabe? São 4, né? E todo o contexto que ela criou ali também achei legal, que ela já começa a dar indícios do segundo livro, que vai ser protagonizado por uma das meninas ali, das amigas ali, né? E já começou a dar indícios, assim, né, do que vai ser desenvolvido, então eu achei bem legal, assim. E vou querer dar continuidade, sim, quando eu não faço ideia, mas eu vou querer dar continuidade. Então eu gostei bastante. Eu acho que eu vou ficar com 4 a nota, mas vou refletir um pouco mais. Se eu mudar de ideia, eu aviso depois. Bom, gente, é 10h30 agora. Eu terminei de editar o vídeo que eu queria editar aqui, que é o vídeo que saiu agora na terça. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir, inclusive. E eu vou começar pelo menos o terceiro livro da maratona, que é o livro Coroa de Sombras, que é um livro que lançou agora no Brasil há pouco tempo. Só que eu vou ler a versão em inglês dele, que é o The Shadow Between Us. O título mudou bastante, inclusive. Que eu já tenho o e-book dele no meu Kindle há bastante tempo em inglês, então eu vou ler ele em inglês. E ele é um livro pequeno, assim. Aqui na Amazon, pelo menos a versão brasileira diz que tem 288 páginas. E a versão que eu tenho no Kindle diz que dá aproximadamente aqui tempo de leitura 1h54 do e-book. Então, assim, menos de 2 horas de leitura. Eu vou ler, vou ver o quanto que eu consigo ler agora à noite. De repente, dependendo do ritmo do livro, eu termino ele hoje mesmo, né? Eu já tô com um pouco de sono, então não sei se eu vou conseguir, mas assim, se der, eu termino. E se eu terminar e eu ver como é que for amanhã, de repente eu coloco mais um livro pra eu ler amanhã, ou pelo menos começar a ler amanhã, né? Mas enfim, esse é um livro de fantasia. Então, assim, eu peguei 3 livros bem diferentes pra maratona, né? Peguei um Dark Romance, um romance de época e agora uma fantasia. E esse aqui eu ouço comentários bem divididos, assim, né? Por isso até que eu enrolei bastante pra ler ele, porque eu vejo algumas pessoas falando muito bem desse livro, mas eu também vejo algumas pessoas falando que é um livro não tão bom assim. Então eu fico bem dividida pra saber se é bom ou não. Mas como ele é pequenininho, eu resolvi pegar pra já passar pra ver se o que eu vou achar, né? Eu vou ler aqui agora a sinopse. Ela não é a típica mocinha, ele não é o típico vilão. Se prepare para mergulhar nas intrigas da corte e do coração neste Enemies Lovers que conquistou o TikTok. Alessandra Status está cansada de ser subestimada, mas ela tem um plano perfeito para conquistar mais poder. 1. Cortejar o Rei das Sombras. 2. Se casar com ele. 3. Matá-lo e tomar o reino para si mesmo. Ninguém sabe qual é a dimensão do poder do Rei das Sombras. Alguns dizem que consegue comandar as sombras que dançam em volta de si para que façam o que ele desejar. Outros dizem que elas falam com ele, sussurrando os pensamentos de seus inimigos. De qualquer maneira, Alessandra é uma garota que sabe o que merece e ela está disposta a tudo para alcançar seu objetivo. Mas ela não é a única pessoa que tenta assassinar o rei. Enquanto o soberano sofre atentados que vêm de todas as partes, Alessandra se vê tendo de protegê-lo por tempo suficiente para que ele faça dela sua rainha. Mas ela não contava que a proximidade entre os dois poderia colocar o próprio coração em risco. Afinal, quem é melhor para o Rei das Sombras do que uma rainha ardilosa? Assim, eu achei meio básico de fantasia algumas coisas, mas com bastante coisa que eu gosto, incluindo enemies lovers, protagonistas fortes, enfim. Se eu vou gostar, vou saber só lendo. Vou começar a ler aqui e dar mesmo esquema dos outros, vou lendo e vou vindo aqui atualizar do que eu tô achando. Terminei os primeiros 6 capítulos do livro, cheguei em 17%. E, na verdade, eu tinha visto antes que tinha dado ali nem 2 horas de book, mas ele alterou ali e no início ele tava com 5 horas de book. Agora tá com 4 horas e pouquinho.
Até porque como ele é inglês também, o meu ritmo de leitura é um pouco mais devagar, né? Leio um pouco mais devagar. E também porque eu tô com sono já, então assim, eu tenho que ler com mais calma, mais concentração. Mas assim, eu gostei, tô gostando assim desse início. Ainda não dá pra saber muita coisa, então assim, foi mais a apresentação ali dos personagens, do enredo. Eu gostei que não começou com uma introdução muito lenta, tipo, já começou direto mostrando qual que é a história central, assim. E agora é ir acompanhando pra ver, né, que com certeza vai sendo desenvolvido mais aos poucos. Eu ia tentar ler mais um pouco, mas assim, já é 00:25, eu tô caindo de sono. E eu queria assistir alguma coisa antes de dormir ainda, então eu acho que eu vou parar por hoje. E amanhã eu continuo. O livro, ele tem, deixa eu só conferir aqui. Opa, são 30 capítulos. E é um livro único, né? Então são só 30 capítulos e acabou. E tá faltando aqui 4h21 pra eu terminar o livro. Então, assim, amanhã vamos ver se eu consigo realmente terminar. Eu vou tentar ler um pouco de manhã, vou tentar ler um pouco à tarde. Eu sei que eu não vou ter o dia todo livre pra ler, mas vou tentar para terminar ele. E é isso, vai ser ele que eu vou ler pra acabar, fechar os 3, né? Com certeza não vou conseguir ler mais um além desse amanhã, então vamos fechar a maratona com 3 livros, mas eu acho que eu consigo, assim. Mas então é isso. Por enquanto tá legal, por enquanto o saldo da maratona tá bem bom. Foram 2 livros que eu gostei bastante e um terceiro que começou interessante, né? Vamos ver onde é que vai dar. E é isso então, gente. Boa noite e volto logo em seguida aí pra terminar aí, né, dar o início ao final da maratona. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde pra mim, pelo menos, né, a primeira atualização do dia aí. Não consegui ler de manhã, não deu, eu fiz bastante coisa, acordei um pouco tarde também, então fiz outras coisas, aproveitei aí pra fazer outras coisas, comecei a editar esse vídeo também. E, enfim, eu consegui ler um pouco agora à tarde. Eu li até o capítulo 15, né? Na verdade, eu li até o capítulo 14. O próximo que eu vou começar vai ser o 15. Tô em 44% do livro, então tô quase na metade aí. E, assim, eu tô gostando, mas tem algumas coisas que eu não tô achando tão interessantes assim. Eu acho que para um livro que é um livro único e pequeno, digamos assim, eu acho que tá demorando para desenvolver algumas coisas, sabe? E eu não sei, apesar da protagonista ela ter o tipo de personalidade que eu gosto em personagens, em protagonistas mesmo, eu tô achando um pouco forçado demais nela, sabe? Não sei, assim, não tô me apegando muito. Então eu vou dar continuidade agora na leitura, vou ler mais um pouco. Pretendo terminar este livro ainda hoje, né? Agora é 4h30, então assim, diz no e-book que tem mais... É 3 horas, deixa eu só ver aqui, peraí. 2h48 de leitura, então assim, acho que dá pra terminar tranquilamente. E, enfim, vamos tentar terminar mesmo. Dos 3 é o que, desses 3 livros que eu fiz aí na maratona, das leituras que eu fiz na maratona, é o que menos tá me interessando, assim, sabe? Porque apesar de ser uma fantasia e é o gênero que eu mais gosto, tem algumas coisas que ainda não me conquistou 100%. Mas eu vou continuar, vou ler mais um pouco, daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Eu vou ver se eu leio mais, porque são 30 capítulos, então eu tô na metade ali mais ou menos. Então eu vou tentar fazer umas atualizações, ou de 5 em 5 capítulos, ou se não tiver acontecendo nada, de 7 em 7, enfim. Vamos vendo aí como é que funciona. E é isso aí, espero que o livro melhore um pouquinho daqui pro final. Terminei agora o capítulo 22, tô em 73% da leitura. E assim, tá interessante, mas ainda não... Tem alguma coisa que não tá fechando pra mim, assim. Eu acho que a premissa é interessante, os personagens são interessantes, assim, o relacionamento deles, como tá sendo trabalhado, é interessante, mas não tá dando certo, assim, alguma coisa não tá me deixando 100% interessada, sabe? E, assim,
desde a última atualização pra cá agora, acelerou um pouco as coisas, aconteceram várias outras coisas na história, assim, que eu achei legal. Gosto da maneira como tá sendo desenvolvido, mas eu não sei, eu esperava alguma coisa diferente do livro, sabe? E inclusive eu esperava até que os personagens fossem ser mais velhos, porque por conta da descrição ali da sinopse, parecia que ia ser alguma coisa, tipo, sei lá, que a protagonista ia ter uns 20 e poucos, ele ia ser alguém já bem mais velho, tipo, bem Sarah J. Maas, assim, sabe? E na verdade não, assim, na verdade ela tem 18, ele tem 19, e eu não sei, parece que algumas coisas ficaram meio infantis demais, não sei explicar, assim, tem algumas coisas que não tá me agradando 100%. Eu tô curiosa pra saber como é que vai terminar, porque assim, é um livro único, pelo menos até onde eu sei, e faltam 7 capítulos, faltam 8 capítulos na verdade, né? E menos de 30% ali, então eu não sei como é que vai ser daqui pro final. Eu fico meio com o pé atrás se não vai ser alguma coisa mal desenvolvida, alguma coisa muito corrida, porque falta pouco, assim, pra desenvolver o que tem pra desenvolver, sabe? Então, não sei, assim. Tô meio receosa em relação a isso. Mas vamos ver, eu vou parar um pouquinho agora pra comer alguma coisa, mas depois eu já volto e aí eu pretendo já terminar. Deixa eu ver quanto tempo aqui que falta pra eu terminar o livro mesmo. Falta 1h22, então assim, não falta tanto assim. Então depois que eu terminar eu venho aqui pra dar as considerações finais. Mas por enquanto minha opinião é muito mediana, sabe? Tá legal, mas eu esperava mais, realmente, assim. Até por causa de alguns comentários que eu ouvi sobre o livro. Eu achava que ia ser uma coisa um pouco diferente, assim. Mas vamos ver, de repente o final mude um pouco a minha opinião. Terminei o livro, o terceiro livro da maratona. Ainda bem que eu não quis colocar 4 livros da maratona, porque não ia conseguir, não ia dar tempo de ler os 4. Porque eu terminei, era agora 8 horas da noite, então assim, não ia dar tempo de ler 4. Talvez numa próxima aí eu que fique um final de semana inteiro só pra isso, eu coloque mais um, né? Porque se eu tivesse ficado o final de semana inteiro dedicada a isso, eu conseguiria. Eu iria conseguir sim. Então foi mais porque eu tive que fazer outras coisas, então eu não consigo me dedicar 100% a isso, né? Mas, enfim, falando sobre o livro, né? Sobre o The Shadow Between Us, eu gostei, mas foi o que eu falei, acho que foi na última atualização, né? Assim, eu gostei, mas eu esperava um pouco mais. Assim, eu achei legal, eu gostei da parte do romance ali, achei legal, achei bem desenvolvido. O enredo principal, que tinha ali todo um mistério, digamos assim, envolvido também, achei legal. Mas eu não sei se em questão de fantasia, é uma fantasia, mas não é bem explorada, porque o foco é mais, eu acho que no romance do que na fantasia. Então acabou que não tem tanto foco assim nessa parte de construção de mundo, como é que as coisas funcionam por lá. E aí a gente tem a questão do Rei das Sombras ali, mas não é muito explorada a questão dos poderes dele, o que acontece. A gente não sabe muito sobre o local, né, que os personagens estão inseridos, então eu achei que algumas coisas ficaram muito rasas. Eu sei que a intenção dela era fazer um livro solo, né? Eu acredito pelo menos que é um livro solo, eu não vi nada sobre ser uma série. E ser um pouco mais focado na questão do romance, mas eu acho que algumas coisas ela acabou pecando pra construir realmente essa base, né, no qual o livro tá inserido, né? Sobre os personagens, assim, eu passei a gostar mais dos dois, assim, principalmente da personagem principal, ao longo do livro. No início eu achei que algumas coisas ficaram muito forçadas, assim, por conta da idade dela. E assim, eu acho que é diferente, porque, por exemplo, a gente tem Trono de Vidro, que a protagonista é uma assassina de 18 anos. Aí você pode pensar, ah tá, mas você não acha que aquilo é forçado? Só que é diferente porque a gente sabe que ela teve um passado em que desde que ela era criança ela foi colocada naquele contexto. Enquanto a protagonista desse livro, a Alessandra, na verdade não, na verdade ela é filha de um nobre e que não tem nada a ver com um passado assim que pudesse explicar a personalidade dela agora, assim, né? Até é explicado, mas assim, não me convenceu, sabe? Eu acho que falta explorar um pouquinho mais sobre a questão, de repente, do passado dela, porque algumas coisas me soaram um pouco forçado, sabe? Tipo assim, de ela ser tão do jeito que ela é, assim, eu não sei, alguma coisa não bateu, assim. Mas pra metade do livro, da metade pro final, eu comecei a gostar um pouco mais da personagem, então eu comecei a comprar um pouco mais, assim, acho também que a autora suavizou um pouco mais alguns traços dela que no início estavam me incomodando muito, estavam muito, como eu falei, muito forçados ali.
E eu gostei, assim, achei o casal interessante, assim, gostei do desenvolvimento deles. Pra mim não é um Enemies to Lovers, tá? Inclusive na sinopse ali que ele fala que é um Enemies to Lovers, não é um Enemies to Lovers, assim. É um romance bem interessante, assim, o jeito com que ela leva, assim, os tipos de clichê, não sei se tem algum clichê que possa, assim, encaixar nisso, mas não é Enemies to Lovers, com certeza, assim, isso não tem nada a ver. Mas, assim, eu gostei, eu achei que foi um encerramento interessante, não achei que ficou corrido, eu acho que a autora conseguiu desenvolver e encerrar todos os enredos do jeito que ela queria, mas realmente pra mim ficou faltando alguma coisa, sabe? Eu tô um pouco dividida sobre a nota que eu vou dar. Eu tô pensando em 3,5. Eu acho que 3,5, assim, o final me deixou um pouco mais pendendo a dar um 4, mas eu acho que eu vou dar 3,5. Eu acho que eu vou acabar ficando com 3,5 mesmo, porque é um livro que, assim, eu gostei. Mas eu queria ter visto mais de algumas coisas, como eu comentei, e eu esperava um pouquinho mais, né? Então, acho que 3,5 aí consegue abranger melhor aí a nota no que eu achei sobre a leitura como um todo. Bom, gente, então consegui encerrar aí, né, essa maratona literária, a primeira maratona literária que eu fiz aqui, com saldos de 3 livros lidos, né? Li Dangerous, que é um dark romance nacional, li Segredos de uma Noite de Verão, que é um romance de época, e agora, por último, The Shadow Between Us, que é uma fantasia com romance aí, né? Então, consegui ler os 3. Foi um saldo bom, assim. Tiveram 2 livros que eu gostei bastante, um que eu gostei mais ou menos, então foi um saldo positivo. E eu queria ver aí com vocês o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem ver outros vídeos desse tipo. Se vocês quiserem, eu posso me programar pra fazer mais algumas vezes, assim, durante o ano, né? Dar uma espaçada aí também pra não ficar um conteúdo muito repetitivo. E posso trazer outro final de semana, tentar ler um a mais, né? Como eu comentei, de repente reservar só um final de semana pra isso, pra ver se eu consigo ler um pouco mais. De repente não fazer uma lista e ler livros mais soltos, enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver mais por aqui, né? Se esse conteúdo agradou vocês. Deixa aqui também se eu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.